Canal Gospel Prime conversa agora com o deputado Marco Feliciano, PSC, São Paulo. Tudo bom? Tudo bem, prazer estar com o senhor. Prazer é meu. A gente tem feito uma cobertura nesses dias dos bastidores do impeachment. E o senhor, como deputado federal, membro da comissão, o que o senhor pode dizer para o bom evangélico brasileiro em relação ao impeachment? Porque muitos órgãos de comunicação estão trazendo informações, talvez muitas pessoas ainda não tenham uma opinião bem definida. Por que ser a favor, como é o seu caso? Primeiramente, quero que todo o Brasil saiba, principalmente o Brasil evangélico, que não existe golpe. Tá? O PT usa isso como mantra. Né? Mantra é uma cantiga repetitiva que acaba fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas. Não existe golpe, o que existe é a Constituição em andamento. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal, através da DPF 278, entendeu que o impeachment é constitucional nesse momento. Pois bem, o que acontece hoje na casa é que muitos deputados aqui estão vendidos para o governo. O impeachment ele é muito técnico nesse momento. E por ser técnico, boa parte da população tem dificuldade de compreender, inclusive até alguns meios de imprensa também. Porque a questão do impeachment, o crime que aconteceu é um crime fiscal, nós chamamos de pedaladas fiscais. O governo gastou mais do que podia, tomou empréstimos sem poder tomar empréstimos, e com isso trouxe um prejuízo muito grande para o Brasil, na casa de 73 bilhões de reais. E por isso a presidente Dilma está sendo processada por improbidade. Veja só, como crime de responsabilidade. O Congresso Nacional, nós deputados, nós não podemos condenar a presidenta. Aqui nós só temos a atribuição de receber ou não a denúncia e dar prosseguimento à denúncia. A casa que julga não é esta casa, a casa que julga é o Senado Federal. Mas o impeachment vai sair, na comissão nós temos maioria, o sentimento dos deputados é o sentimento das ruas, não dá mais para continuar com esse governo. Nós temos conversado com vários deputados que são da bancada evangélica e existe uma série de pautas que precisam ser debatidas e muitas vezes a população em geral não tem conhecimento. Muitas delas dizem respeito à família, muitas delas dizem respeito ao conceito cristão que a gente tem da ordem estabelecida por Deus das coisas. O senhor tem sido aí já há algum tempo muito criticado pelas suas posturas, tendo taxado aí com um discurso de ódio, chamado de fundamentalista, e muitas vezes os próprios evangélicos têm dificuldade de entender algumas das suas posições. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Por que o crente precisa se envolver na política? Tá. Primeiro deixa eu aqui tentar desmistificar a palavra dos esquerdistas. Esquerdistas são partidos de esquerda, são partidos progressistas. E todo partido progressista ele é contra a figura do judaísmo e do cristianismo dentro da criação de uma civilização. A civilização ocidental, da qual nós fazemos parte, ela tem um tripé. E é esse tripé que dá a sustentabilidade para aquilo que nós chamamos de civilização. Seria ele a cultura grega, né? Da cultura grega herdamos a filosofia. Dos romanos herdamos o direito. E do judaísmo nós herdamos o moral. Judaísmo e do cristianismo nós herdamos o moral. Então, em cima do moral judaico-cristão, em cima da filosofia dos gregos e em cima do direito romano, nós estabilizamos a nossa sociedade. E por isso Primeiro deixa eu aqui tentar desmistificar a palavra dos esquerdistas. Esquerdistas são partidos de esquerda, são partidos progressistas. E todo partido progressista ele é contra a figura do judaísmo e do cristianismo dentro da criação de uma civilização. A civilização ocidental, da qual nós fazemos parte, ela tem um tripé. E é esse tripé que dá a sustentabilidade para aquilo que nós chamamos de civilização. Seria ele a cultura grega, né? Da cultura grega herdamos a filosofia. Dos romanos herdamos o direito. E do judaísmo nós herdamos o moral. Judaísmo e do cristianismo nós herdamos o moral. Então, em cima do moral judaico-cristão, em cima da filosofia dos gregos e em cima do direito romano, nós estabilizamos a nossa sociedade. E por isso a nossa sociedade é tão pungente, crescente e para frente. Todavia, quando um partido de esquerda toma conta de um país, a primeira coisa que ele tenta fazer é destruir aquilo que é metafísico, aquilo que não pode ser visto nem pode ser tocado como a fé. Porque para um socialista, o Deus do povo tem que ser o Estado tem que estar acima de tudo, porque o Estado ele tem que ser assistencialista, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, então o Estado passa a ser Deus do povo.
Ao chegarem no Ocidente, esbarraram numa fé cristã. Porque o cristão, seja ele católico ou evangélico, quando ele tem algum problema, antes dele bater a porta da prefeitura, antes dele bater a porta de uma entidade, ele é ensinado a orar. E quando ele busca, não me pergunte como, acontece o milagre. Por isso que os esquerdistas são contra nós que somos cristãos. Então toda pauta que vem para dentro da Câmara dos Deputados, que toca na religião, que toca na liberdade de expressão, que toca na família, que para nós é a célula máter da sociedade, e quando eu digo família, eu não falo dessa família arrumada do século XXI. Eu falo da família civilizatória, daquela responsável pelo nascimento de todos nós, que é um pai, uma mãe e aquilo que deles advir. Ah, pastor, o restante não é família? Sim, o restante é família, só que é exceção. E em uma democracia nós não podemos criar leis para uma exceção, e sim para um todo. Isso é democracia, a voz da maioria contra a voz da minoria. A Frente Parlamentar Evangélica trabalha muito, e é muito trabalho para poucas pessoas que de fato trabalham. Você me disse agora há pouco, nem sei se pode dizer, se não puder ser dita, que houve pessoas da bancada evangélica que não te receberam, sendo você um jornalista cristão. Como é que alguém que conhece um jornalista cristão pode falar para o seu público não atende? Ou seja, nós temos dentro do nosso meio alguns Judas Iscariotes também. Tem pessoas que fazem parte da bancada apenas para serem olheiros. Então, se você pegar uma bancada de 90 deputados como nós somos poucos aqueles que trabalham. E acaba vindo uma sobrecarga. Já que vai ser criada a Comissão das Mulheres, seja criada a Comissão das Mulheres e do nascituro. O nascituro é o bebê que vem da mulher. Já está um tumulto. Não sei se nós vamos ganhar ou não no plenário daqui a pouco, porque vai ter um tumulto que as feministas vão vir para cima de nós. Então são casos como esses que nós trabalhamos aqui diariamente. O que me trouxe essa casa, e deve ter trazido a grande maioria dos deputados, foi o PL 122, a lei da homofobia. Só que a lei da homofobia, que criminalizava a homofobia, era só a ponta do iceberg. Quando cheguei aqui, junto com a Frente Parlamentar, mapeamos os projetos de lei que tinham aqui, eu cheguei a contar até 1.300 e parei. 1.300 projetos tramitando na casa, projetos que ferem a família, a religiosidade, a liberdade de expressão, tudo junto, e isso distribuído em todas as comissões. Os esquerdistas, PT, PSOL, PCdoB, eles são muito inteligentes. Quando eles apresentam um projeto, eles apresentam o mesmo projeto com 50 palavras diferentes, encaminhando cada palavra dessa para uma comissão da casa. Eu não sou onipresente. Eu não consigo estar em todas as comissões ao mesmo tempo. Então, às vezes, nós temos ao mesmo tempo sendo votado em todas as comissões, que hoje são 22, vão aumentar, fora as comissões especiais, fora outras coisas mais. Então, imagine, não dá para um deputado estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso nós temos a Frente Evangélica. Nós tentamos ir cada um para um lado. O que não dá para a gente aprovar, a gente tenta bloquear. Mas é um Deus nos acuda aqui. A igreja precisa acordar. Houve um tempo em que criminalizaram aqueles que vinham para a política. E eu faço aqui uma meia-culpa, porque eu fui um deles. Em 2004 eu gravei um DVD dizendo que se algum dia alguém me visse na política, é porque eu estava desviado. Graças a Deus o tempo passou e eu pude amadurecer. Porque como jovem assembleiano eu era um papagaio, tudo que eu ouvia eu falava. Mas quando eu amadureci, quando eu me tornei homem, quando eu tomei conhecimento, eu vi o mal que eu fiz. Porque eu criei uma geração pregando, ensinando a eles que política não precisava do nosso envolvimento. E a ausência de homens sérios aqui fez o PL 122 passar na Câmara e parar no Senado. Olha que interessante. Em 2006, quando foi votado aqui o PL que criminalizava a homofobia, tinha aqui dentro mais de 50 deputados evangélicos. Mas nenhum deles viu o projeto e o projeto passou, foi aprovado e foi para o Senado. E lá no Senado nós só temos um leão de chácara, que é o Magno Malta. Então o Magno pediu socorro, foi onde todo mundo gritou, o pastor Silas foi para cima, eu vi o que aconteceu. Então em 2010 eu emprestei o meu nome à política para tentar desfazer o erro que eu havia feito. Até hoje eu pago um preço caro por isso. Mas a minha vinda para a política eu acho que abriu a mente dos evangélicos e eles entenderam que não basta mandar um crente para cá. Tem que mandar um crente que tenha coragem e que não tenha vergonha de dizer que ele é crente. Não tem vergonha de dizer que ele é um cristão, ele é um político, ele é um cristão. E aí o outro lado vai gritar, mas o país é laico. Sim, o Estado é laico, mas não é laicista. O Estado laico é aquele que protege o seu direito de cultuar, seja em que religião for. O Estado laicista seria o Estado ateu. O Brasil não é um Estado ateu. Eu posso ter a minha fé,
mas não sei se você percebeu, nos últimos anos, eu venho evitando aqui o confronto no debate da ideologia religiosa, porque isso me desmerece diante dos jornalistas, diante da sociedade culta. Então eu me aprimorei naquilo que é técnico, naquilo que é legislativo. Então hoje eu consigo fazer o mesmo discurso, mas sem o evangeliquez, né? Atuando sempre com leis. Mais ou menos isso. Para alguns deputados, para algumas pessoas que estão aí envolvidos, tudo que está acontecendo no Brasil hoje é fruto também de uma batalha espiritual. O senhor estava aí comentando, né, que como pastor passou a ser um parlamentar e se deparou com uma série aí de ideologias, de ideais que vão contra. E alguns dizem até que nós corremos o risco de um cerceamento da liberdade religiosa. Por outro lado, as redes sociais têm mostrado isso. Para alguns sociólogos, há um aumento, uma nova onda conservadora. O Brasil aumenta o número de evangélicos aí a cada ano, então as coisas acabam estando interligadas. Como é que o senhor analisa essa questão? O que nós estamos vivendo é reflexo de uma batalha espiritual ou é simplesmente a ação de homens? O que eu vou falar agora pode soar como pretensioso demais, mas espero que um dia alguém analise friamente com o intelecto e escreva sobre isso. Existem dois momentos na política brasileira. Existe um momento antes de 2013, existe um momento depois de 2013. E a data exata foi março de 2013. O que aconteceu em março de 2013? Em março de 2013, um pastor foi eleito como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias dessa casa. Esse pastor fui eu. Quando meu nome foi ventilado, virou um tumulto. Tanto é que foi transformado em batalha. E foi uma batalha gigante, porque durou 90 dias. Foram 90 dias de Jornal Nacional ininterrupto. 90 dias de Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, todos os jornais do Brasil, mídia social. 90 dias de protesto assíduo em Brasília, em qualquer lugar que eu fosse. 90 dias de manifestações pelo mundo. Eu sofri manifestações em pelo menos 60 países do mundo. E eu dei entrevista a mais de 60 países do mundo também. Naquele momento aconteceu uma coisa interessante. O mundo achou que o conservadorismo, ou a direita, tinha morrido. E aparece um deputado do meio da roça, do meio do mato, com um discurso para lá de conservador e ocupa uma posição que até então ninguém queria nem de graça, porque aquela comissão ainda existia e dá aquele tumulto todo. Por que eu disse pretensioso? Em março de 2013, a presidente Dilma Rousseff tinha 75% de aprovação nacional. Ela tinha maioria no Senado, tinha maioria na Câmara dos Deputados, ela estava em alta com a população, ela estava sendo aplaudida, então tudo que o governo fizesse era visto como beleza. E por isso que naquele momento eu fui perseguido daquela forma. Fui perseguido. Tem alguma coisa estranha, porque o assunto era muito pequeno para dar tanto pano para manga, para tanto jornal. Então eu vejo que Deus começou a trabalhar ali. O que Deus fez? Deus viu que esse partido que está, ele tocou no alicerce, ele tocou na fé. E quando não bastasse isso, ele começou a tocar nas crianças. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Eles começaram a aplicar a ideologia marxista cultural deles dentro das escolas. Começaram a ensinar os filhos dos crentes que vão para a escola, através de professores de esquerda, que a fé é relativa, que aquilo que papai ensina em casa, que o seu papai é retrógrado, é um idiota e é religioso fanático, que o que vale é agora, a nova moda. E Deus não podia fazer muita coisa naquele momento, porque era uma escolha democrática, uma escolha do povo, e Deus não interfere nessas coisas. Aí eu fico imaginando a mente de Deus, posso estar errado, posso estar sendo pretensioso. Então Deus traz para a Câmara dos Deputados, não um político, ele traz um profeta, ele traz um pastor, porque eu sou profeta de nações. 80 países do mundo me ouviram pregar, e mais de 4 mil cidades do Brasil, e continuo pregando até hoje. São 20 milhões de DVDs esparramados em 3 idiomas, 20 livros escritos, eu tenho uma trajetória. Deus me traz para cá. Quem me elegeu foi o voto dos crentes, cheguei com 212 mil votos, votação expressiva demais. Quem me elegeram foi os crentes e eu vim fazer o quê aqui? Eu mostrei o que é ser um parlamentar crente que atua por aqueles que o elegeram. Isso é democracia. Aqui tem a bancada ruralista, tem a bancada gaysista, tem tudo. Então por que não ter a bancada religiosa? Porque isso é democracia. Trabalhei com afinco, botei um pé no freio dessa situação do governo, o governo me perseguiu. Enquanto perseguiam o político, Deus nada podia fazer. Mas quando deixaram de tocar no político e começaram a tocar no pastor, quando começaram a ir para os cultos,
Quando começaram a beijar nos cultos, quando a imprensa começou a dizer que tinha que beijar dentro da igreja mesmo. Quando a polícia, que eu chamei várias vezes para cumprir o Código Penal, o artigo 208, que diz que é crime violar um culto, que é crime humilhar uma pessoa por causa da sua fé. A polícia não agiu. Quando Deus viu as minhas filhinhas lá na frente de uma igreja, vendo os gays tirarem os órgãos genitais e esfregar na cara delas, e ninguém falou nada, o Senhor falou, calma aí, agora não está tocando mais o político, agora tocou na minha igreja. E esta, disse Jesus, é a minha igreja. As portas do inferno não prevaleceram contra ela. Isso foi em março de 2013. A perseguição contra mim foi até maio, final de maio. Acabou o final de maio, veio a primeira grande manifestação, 5 de junho. Manifestação evangélica, aqui na Esplanada. A manifestação do ano anterior, liderada pelo pastor Silas, deu 5.000 pessoas. A manifestação de 2013, no dia 5 de junho, deu 100.000 pessoas. Efeito Feliciano. Não o homem. Aqui eu não falo de mim, eu falo que eu me tornei um símbolo. Eu me tornei um símbolo do cristianismo. Católico evangélico, porque o Papa pensava como eu nos nossos quesitos doutrinários, na questão do casamento homossexual e outras coisas mais. Então, tudo isso criou uma convulsão. A primeira manifestação foi a nossa. Aí em junho começam as grandes manifestações pelo passe livre e de lá para cá o governo escambou. Naquele momento o governo tocou na igreja, a igreja tem dono, e o dono da igreja é Cristo, e o Senhor disse, então calma aí, enquanto tocaram no político eu não podia fazer nada, mas agora que tocaram na igreja eu posso agir. E de lá para cá o governo do PT veio despencando. Hoje, menos de 20% da população aprova o PT, nós estamos aí com um processo de impeachment, né? Está aqui o processo de impeachment em andamento, nós vamos impeachment a presidente, vamos impedir ela de governar. Se Deus quiser ela vai sair, depende de você que está em casa, de todas as pessoas como cidadãos. Isso não é golpe, eu repito, isso é a liberdade do nosso povo, porque se não acontecer isso nós caminhamos para um regime totalitário, para uma ditadura de verdade. Sem ser ditadura, eles já mandam em tudo. Estão mandando no Supremo Tribunal Federal, mandam aqui na Câmara, mandaram no Senado. O único poder que pode tirar o PT desse governo agora, é claro, que vem todo ele do céu, mas é o poder do povo. O povo tem esse poder. A Constituição Federal diz isso. Todo o poder emana do povo para o povo. Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo. Espero que tenha contribuído com alguma coisa. E deixo aqui meu abraço a toda a bancada evangélica, que, é claro, como eu disse, não somos unanimidade, mas os que trabalham com muito afinco e têm feito um lindo trabalho. E também ao senador Magno Malta, que tem sido, como eu disse, um leão de chácara, né, no bom sentido da palavra, um guerreiro de Deus lá no Senado. Um abraço ao Gospel Prime, que é para mim a mídia evangélica independente a mais séria que nós temos. O Gospel Prime, não estou aqui rasgando cedo, eu acompanho as mídias todas, não só as seculares, mas a imprensa gospel. Ela é independente, ela é séria, não é comprada, não é vendida, e por isso recebe aqui os meus aplausos. Um abraço a vocês.